Irmãos, abramos a palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 11. Nós vamos dar continuidade, irmãos, à exposição do Evangelho de Mateus, onde nós paramos na última ocasião. Mateus, capítulo 11. Nós vamos expor do versículo 28 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo leve. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor, nosso Deus. Senhor Deus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, com a mesma disposição de alma, de aprendermos a Tua vontade, Senhor, de contemplarmos a Tua glória, de sermos afetados, Senhor, e transformados por ela. Ó Senhor, ser bondoso conosco. E agora, Senhor, que a Tua palavra será exposta a nós. Ensina-nos, Senhor, o correto significado desse texto, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Traz a nós aquilo que Tu quer que sejamos a partir da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja, na perícope anterior, que nós expusemos na última vez, o Senhor Jesus, ele tratou sobre a livre oferta, ou melhor, a livre soberana graça do Senhor. Como que ela opera livremente, dando o porquê de alguns que recebem a pregação não se converterem, enquanto outros se convertem. Ou até mesmo porque que Deus não faz com que a pregação não chegue a determinadas pessoas. A razão última, Jesus falou, é por causa da livre e soberana graça do Senhor. Ele dá a quem Ele quer. E isso é próprio do decreto do Senhor. Então, irmãos, para que ninguém use isso de forma equivocada, de forma errada, e se levante no último dia, colocando culpa na graça do Senhor, Jesus, então, em seguida, fala o que Ele fala aqui para nós. Ele faz aquilo que é chamado, irmãos, de livre oferta da graça. Livre oferta de Cristo diante dos homens. E aí, irmãos, que nós aprendemos que, embora só cheguem à salvação aqueles em quem a graça livre e soberana do Senhor opera, ainda assim, essa oferta da graça, ela deve ser feita a todos. E todos devem acatar a livre oferta da graça. Então, irmãos, nós aprendemos aqui, primeiramente, o convite e a oferta em si. Veja, por favor, o que nosso Senhor Jesus Cristo ele diz, irmãos. Veja o versículo 28. Vinde a mim. Ou então o versículo 29, a parte A. Tomai sobre vós o meu jugo. Versículo 29. Aprendei de mim. Note que todas essas falas aqui, irmãos, do Senhor, elas têm uma característica. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Todas elas são uma oferta, um convite. Mas vindo da parte do nosso Senhor, irmãos, é uma ordem. É uma ordem dada a todos os homens, mas com um tom de uma livre oferta. O Evangelho, irmãos, ele é, por natureza, as boas novas de paz, em que homens que estavam em conflito e inimizade com Deus, agora recebem no Evangelho a oferta da paz. E se há essa boa notícia da paz, irmãos, o Evangelho traz em si, então, essa oferta. Traz em si esse convite a todos os homens. Porque essa boa notícia ela não é dada para ficar estanque. Essa boa notícia não é dada para ficar indiferente. Essa boa notícia ela é dada para que os homens acolham.
Portanto, irmãos, Cristo aqui, ele, note bem, ele se oferece livremente aos homens. Ele oferece todos os benefícios que ele pode dar aos homens, às almas dos homens. Essa é a mais bendita oferta, irmãos. Se nos fosse oferecido todas as riquezas desta era, se nos fosse oferecido toda a glória que esse mundo pode nos dar, ainda assim não chegaria perto do que é essa oferta de Cristo, irmãos, a nós. Se você juntasse 1000 mundos, lindíssimos, belíssimos, riquíssimos, eles ainda não chegam perto à beleza e à riqueza que há em Cristo, irmãos. Essa é uma oferta bendita. Ter toda a riqueza do mundo, queridos, sem Cristo, que é a mais sublime riqueza do universo, é ser pobre. Mas você pode ser pobre das coisas desta era e ter acolhido essa oferta que Cristo faz aqui, e ter acolhido o próprio Cristo. Então, você é a pessoa mais rica que existe. Não meramente com a riqueza que desvanece, porque alguém pode falar assim, que tolo, que bobo, que negócio sem futuro. Falar que é mais rico porque acolheu uma oferta que era de graça. Cadê a riqueza? Eu quero é ouro. Isso sim é riqueza. Mas aí Jesus lembra que no último dia o ouro queimará junto com todo esse mundo. A traça e a ferrugem corrói todas as riquezas. E aquilo que hoje é, amanhã não é. Hoje quem está em cima aqui na bolsa, amanhã pode estar lá embaixo. Hoje quem está transbordando de riqueza pode ser na próxima esquina furtado. Hoje quem está com saúde, amanhã pode morrer. Mas quem acolheu essa oferta de Cristo é infinito e eternamente rico. Essa é a maior oferta que o homem poderia ouvir, irmãos. Que poderia receber. Essa é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. E receber a Cristo é a coisa mais importante que você já deveria ter feito, ou ter certeza de que você já fez. Acolher a oferta de Cristo. Você já recebeu essa oferta, querido? Bom, se você vem ouvir dominicalmente a pregação da palavra por esse púlpito diante do Senhor, eu falo, você já recebeu essa oferta. Você já a ouviu. A questão é se você já a acolheu em sua alma. Cristo diz isso aqui, irmãos, também para refutar 2 usos indevidos da soberana graça de Deus. O primeiro uso é aquele uso que atribui culpa à graça do Senhor, à graça soberana. Ninguém vai poder, querido, chegar no último dia e levantar-se e dizer o seguinte, olha, eu não criei porque não me foi feito o convite era restrito aos eleitos. Não, ninguém vai poder chegar no último dia e falar isso, dizendo que eu não criei porque eu não fui eleito, porque o convite está sendo feito. Lembro-me de um professor que eu tive no ensino médio, que amava implicar comigo, e uma das vezes ele falou assim na frente de toda a turma, esse evangelho que eu fiz é muito esquisito, porque, veja, só vai crer quem são os eleitos. Se eu não sou eleito, como é que eu posso chegar então diante dele e ele botar a culpa em mim? A culpa é sua, Deus. Então, apropriadamente deve ser dito a ele, então tá bom, professor, está aqui sendo ofertado o evangelho a você. Creia e você será salvo. Creia e não tenha dúvida que você vai ser acolhido diante do Senhor. Não, jamais eu crerei. Ninguém vai poder colocar a culpa na livre e soberana graça do Senhor, irmãos. Cristo fez esse convite aqui àqueles que o ouviam e ele continua fazendo esse convite, irmãos, domingo após domingo, publicamente pelos seus ministros através da pregação e também privadamente pelo seu povo, na evangelização, no compartilhar das boas novas individualmente e privadamente, querido. Ele continua vindo, ofertando isso. Então ninguém jamais poderá se levantar e dizer que a livre graça do Senhor é culpada da sua condenação.
Mas também, irmãos, há um outro uso indevido que é feito com relação à graça do Senhor. Alguém pode ter uma vida tão cheia de pecado que ao se deparar com uma oferta como essa, ainda assim vai resistir se entregar a Cristo e ir até Ele, dizendo: os meus pecados são muitos, é muito meu fardo. A esses, eu cito aqui uma fala do puritano presbiteriano inglês, John Flavel, e ele diz o seguinte: Cristo disse isso para evitar o desânimo de qualquer alma pobre, convencida e humilhada, que possa assim objetar: Senhor, estou plenamente satisfeito com a plenitude do teu poder salvador, mas duvido muito se algum dia terei o benefício dele. Pois vejo tanto pecado e culpa em mim mesmo, tão grande vileza e total indignidade, que estou sobrecarregado e até mesmo afundo sob o peso dos meus pecados. A minha alma está desanimada por causa do pecado. Flávio continua: a esta objeção das palavras do Senhor, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Não deixe que o sentimento de seu pecado e miséria o afaste de seu único remédio. Embora seus pecados sejam tantos e o sofrimento e o fardo deles sejam tão pesados, apesar de tudo isso, venha a mim. Vocês são as pessoas a quem eu convido. Não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Diante de um convite como esse, irmãos, nenhum mau uso, nenhum nem outro, podem prevalecer-se diante do Senhor. Nenhum. Por isso, querido, não perca a oportunidade de ouvir a oferta de Cristo pela pregação. E quando você a ouvir, não perca a oportunidade de abraçá-la. Você que não creu ainda e você que já creu. Você que não veio a Cristo ainda e você que já veio. Os nossos pecados não são barreira para acolhermos o convite de Cristo e irmos a Ele. Eles são razão. Eles são motivo para nós rapidamente corrermos em sua direção, irmãos. Quando eu não tenho certeza se alguém vai me acolher, eu fico receoso. Não sei se você já passou por isso. Não, eu não vou abordar fulano, eu não vou ligar para fulano, eu não vou até fulano, porque eu acho que ele não vai me acolher. Então nosso coração se retrai. Mas qual coração pecador pode falar isto de Cristo? Ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estão sobrecarregados com o fardo do pecado. Ele dá a certeza de que se você está entre estes que está sobrecarregado com o fardo do seu pecado, Ele vai te acolher. Como é que nós podemos, irmãos, objetar isso? Jamais deve sair da nossa boca, querido, em nenhuma situação, em nenhum pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, dizer: não há esperança para mim. Ele não vai me acolher. Porque Ele está dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Agora, irmãos, não é apenas a oferta em si que nos chama a atenção aqui, mas é o conteúdo do que é ofertado. Se você notou bem, o Senhor falou assim: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Note, querido, que Cristo mesmo, Ele mesmo é o conteúdo da oferta. Ele não apenas faz a oferta, Ele é a própria oferta. O Evangelho, irmãos, é a oferta do próprio Cristo aos homens. Ele não está meramente oferecendo um benefício. O benefício vem em seguida. Ele não chega assim: venham para o descanso sem mim. Ele diz: venham a mim e você vai achar descanso.
com muita clareza, irmãos. Porque não há nada e nenhum benefício para nossa alma se não for em e por meio de Cristo. Não há justificação, não há remissão de pecados, não há santificação, não há ressurreição para a vida se não for em Cristo. Ele terminou na perícope anterior, irmãos, dizendo que todas as coisas me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. Ele falou isso para que ficasse claro para nós, irmãos, que esse convite ele é indispensável. É só por meio dele. É só por meio dele. Às vezes a gente faz isso, né? Se nós perdemos uma oportunidade de oferta, nós pensamos, não, depois vai ter outra, né? Você perdeu a oferta de alguma promoção do Dia das Mães, aí você olha, não, mas vai vir o Dia dos Pais. Se você perdeu alguma oferta específica, não, vai vir a Black Friday. Não tem outra oferta. Se perder essa, perdeu. Essa é a única oferta para aqueles que querem encontrar algum benefício. Porque fora de Cristo não há, irmãos. Cristo está ofertando descanso. Porque Ele próprio é descanso. É por isso que nós podemos dizer, irmãos, sem exagero, que Cristo é o nosso Noé. A palavra Noé, Noa, no hebraico, significa descanso. Foi por isso que ele foi nominado assim, o texto de Gênesis 5. Porque ele nos dará descanso das nossas obras e do trabalho das nossas mãos. Cristo, o nosso Noé. Porque ele nos dará descanso das nossas obras e dos trabalhos das nossas mãos. Do fardo que está sobre nós. Cristo, querido, ele tem prazer em se oferecer aos homens. Ele tem satisfação em fazer isso. Há ricos, irmãos, que são generosos. Mas todo rico generoso, ou aqueles famosos filantrópicos, eles têm um limite em algum aspecto na sua oferta. Cristo não. Ele se oferece todo e por inteiro, para que o homem não receba um Cristo parcial ou um Cristo incompleto, para que o homem que o acolhe receba todo o Cristo pregado no Evangelho. Alguns ricos, irmãos, têm prazer também em ofertar, mas esse prazer tem limite. Cristo não. Alguns irmãos têm prazer em ofertar, mas só podem fazer até onde os seus recursos caberem ou até onde os seus recursos permitirem. Mas não há limites para Cristo. Essa oferta é inesgotável. Você entra no site para fazer uma compra, aí já chega assim, dando um susto em você. Compre agora nas próximas 15 horas. Se você não comprar, perdeu. Não tem limite para essa oferta de Cristo. Alguns se cansam de fazer ofertas. Cristo não se cansa. Ele tem vindo dia após dia a mim e a você e oferecendo a Ele mesmo como o bem mais precioso da nossa alma. E Ele continuará incansavelmente vindo até o fim. O único limite é a dispensação desse tempo, quando chegar o dia do juízo. Aí sim, a oferta vai parar. Se você já ofereceu algo bom e gratuito a alguém que rejeitou o que você ofereceu, sem dúvida eu sei 2 sentimentos que passou no seu coração, porque eu já passei por isso. Rapaz, que pessoa besta e tola. Uma coisa tão boa, dada nessas condições, ela despreza. A indignação é outra coisa que veio no seu coração, provavelmente, de uma péssima escolha que aquela pessoa está fazendo. Pois bem, querido, se isso é assim com relação às nossas relações mútuas, imagine quão tolos são aqueles que negligenciam essa oferta.
quão tolos nós seremos se nós negligenciarmos essa oferta, irmãos. E quão dignos de juízo seremos se desprezarmos essa oferta. No último dia, a indignação daquele que se oferta hoje será sem medida contra aquele que o desprezou. Não há, irmãos, oferta melhor. Não há. Há alegria em Cristo, irmãos, em fazer esse convite. Eu também posso dizer, irmãos, há maior ainda para ele em esse convite ser acatado. Venha comigo para Isaías 53, que falando sobre sua obra, o profeta Isaías diz o seguinte. Isaías 53. Versículo 11. Sobre Jesus, Isaías diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Qual é o fruto do penoso trabalho da sua alma? Ver pecadores salvos, arrependidos e transformados. Ver pecadores vindo a ele. Todo aquele que acolhe o convite de Cristo, dá-lhe um prazer sem medida. O fruto do seu trabalho. Ainda Isaías, veja por favor, Isaías 61, também falando de Cristo. Esse convite é próprio do seu ofício, é próprio do que ele é. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Em Lucas 4, Jesus abriu esse texto na sinagoga, leu perante os homens e disse: hoje se cumpriu esta profecia em mim. É próprio, irmãos, do que Cristo é, essa oferta graciosa. Lhe dá prazer fazer essa oferta. Lhe dará ainda mais prazer ver essa oferta sendo acatada. Como Thomas Boston falou, irmãos, comentando esse texto, por mais cheia que esteja a casa de Cristo, há sempre espaço para mais. Ele não se cansa de acolher pecadores. Quanto mais vir, melhor. Quanto mais se achegar, melhor. Se você quer alegrar o coração de Cristo, então venha a Ele. Esse convite, querido, ele possui 3 aspectos, ou nós poderíamos dizer que é um triplo convite. Ele diz: vinde a mim, depois, tomai sobre vós e ainda aprendei de mim. Embora os 3 juntos, irmãos, postos aqui um após outro, um do lado do outro, eles cumpram um só propósito, eles queiram chegar ao mesmo fim, mas nós devemos considerar, irmãos, eles separadamente também. Quando Cristo diz: vinde a mim, o que é ir a Ele? É colocar a sua fé nele. É confiar nele e fazer esse movimento da sua alma, indo até ele em entrega e convicção de que ele é aquilo que ele diz que é. Ele é apresentado aqui como um descanso. Então nós devemos ir até ele como o nosso descanso. Ele também diz: tomai sobre vós o meu jugo. O que é isso? É colocar-se debaixo do seu governo. É considerar suas leis. Aqui, irmãos, vai haver um contraste com as leis dos fariseus. No capítulo seguinte. Nós devemos ir a ele, irmãos, como rei e nos submeter a tal. Mas ele também diz: aprendei de mim. Aprender de Cristo, irmãos, é exatamente aprender a partir dele. É tomá-lo como o seu mestre, como o seu professor. Eu devo buscar apenas nele o conhecimento salvador e não em outros. Mas como, querido? Pela sua palavra, pela pregação da palavra dele. Assim, irmãos, quando ele fala: aprendei de mim, nós devemos ir a ele como indo a um mestre
querendo aprender dele, irmãos. Ou seja, você vai a Cristo nesse convite, você se submete a Cristo e você se coloca como um discípulo de Cristo. Você crê nele, você quer obedecê-lo, submetendo a ele, e você quer aprender dele. É esse, irmãos, o convite que Cristo faz. É tudo isso que significa esse convite maravilhoso e bendito, irmãos. Mas quem é que ele faz esse convite? O texto também nos diz, por favor, volte comigo para Mateus. Mateus 11. Ele diz, vinde a mim, quem? Quem é o público? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o alvo, irmãos, é o público-alvo do convite e da oferta de Cristo, irmãos. E há uma coisa que qualifica esse grupo, esse fardo que ele menciona aqui. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. A imagem aqui, irmãos, é de um fardo que está pesando nas costas. Aqui, querido, há uma íntima relação com o que vai vir em seguida. O capítulo 12, quando o Senhor vai tratar sobre o Shabat, sobre as adulterações dos fariseus com todos os seus fardos que eles acrescentaram ao Shabat. Então, há uma relação sim, irmãos, mas aqui, sem dúvida, deve ser visto de uma forma mais abrangente também. Há inúmeros casos em que há um fardo sobre o homem. Todo aquele que está cansado e sobrecarregado de si mesmo. E, sem dúvida, esse é um terrível fardo que aqueles que percebem quem são, gemem. A começar, irmãos, desse que vos fala, até a inúmeras ovelhas de Cristo. Muitos sentem o desejo até de morrer por causa do fardo chamado eu mesmo. Mas há outros fardos, queridos. O próprio fardo da vida e de suas misérias. O fardo e o sobrecarrego das angústias, das dores no corpo, das tristezas. Mas especialmente, irmãos, há um fardo que está acima de todos esses. E tudo isso só é fardo por causa deste grande e miserável fardo que chama-se pecado. O pecado, irmãos, é o mais pesado de todos os fardos. Ele é o fardo por excelência. Para não dizer que ele é o único que nós poderíamos deixar chamar de o fardo que Cristo se refere aqui, irmãos. É possível um homem não se sentir cansado e sobrecarregado de si mesmo. Afinal, muitos amam a si mesmo desesperadamente. É possível um homem não se sentir cansado e sobrecarregado da vida e de suas angústias, das suas misérias, das suas dores e das suas tristezas. Porque é possível esse homem caminhar em auto-engano e se cercando de todos os prazeres e confortos que essa vida pode lhe dar. Então ele não se sente sobrecarregado por isso. Mas todos os homens possuem este fardo, que é o mais pesado de todos, chamado pecado. O fardo está sobre todos. A questão é, quem se vê como cansado e sobrecarregado com ele? Na verdade, muitos até amam esse fardo. Muitos, queridos, não veem tal fardo como um fardo. Todavia, é assim que a Escritura chama, irmãos. Nenhum fardo é mais pesado que o pecado. É como se você se lançasse no alto mar, amarrado ao seu pé, 1 tonelada de chumbo. Você não consegue manter-se fora da água. Todos podem ser, irmãos, apropriadamente descritos. Venha, por favor, para 2 Timóteo 3. Todos podem ser descritos, irmãos, nas palavras de Paulo, se referindo a que ele chama de mulherzinhas ímpias. 2 Timóteo 3, 6. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. É por causa desse fardo, irmão, venha comigo para o Salmo 38.
que Davi fala isso aqui. Esse fardo que está sobre todos. Que Davi fala isso aqui. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Veja, como fardos pesados excedem as minhas forças. Como fardo pesado excedem as minhas forças, as minhas iniquidades. É por isso, irmãos, que Matthew Henry nos é útil aqui quando ele diz o seguinte: observe que são convidados para descansar em Cristo todos aqueles, e somente aqueles, que percebem que o pecado é um peso e que gemem sob esse peso. Não somente aqui, aqueles que já perceberam, que foram convencidos do mal do pecado, do seu próprio pecado, mas porque esta razão são contritos de alma, que realmente estão cansados dos seus pecados, cansados de servir ao mundo e à carne, que veem a sua triste e perigosa condição em razão do pecado e sofrem e temem por isso. O convite, irmãos, é claramente a todos. Por isso que ele é estendido a todos. Não há barreira que afaste algum homem que queira vir a Cristo. Todos. Todavia, irmãos, a implicação aqui é óbvia, como nós acabamos de ver com Matthew Henry. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos estão, mas nem todos se reconhecem como cansados e sobrecarregados. O engraçado, irmãos, para não falar outra coisa, é que muitos no meio da igreja evangélica se levantam contra o fato de falar sobre esses fardos. Não falemos sobre o pecado porque as pessoas já estão sobrecarregadas demais. Elas não devem ir para a igreja para ouvir sobre pecado, irmãos. Isso é falado na boca até de pastores. Porque já é muito fardo sobre eles. Então não vamos falar mais sobre isso. Só que note bem, o convite de Cristo só é atendido se você constata que você está sobrecarregado e cansado dos seus pecados. Só é possível vir a Cristo aqueles que reconheceram-se nessa condição, queridos. O problema, irmãos, não está em nos reconhecer sobrecarregados. O problema não está no peso da nossa consciência. Não deve ser diminuído 1 grama sequer do terror da lei por causa dos nossos pecados. O problema não está nisso. O problema está se nós paramos aqui. Aí sim, isso é terrível. Mas se após termos os terrores da lei, a consciência da profundidade do nosso pecado, eu ouço de Cristo: venha, você que está sobrecarregado com seus pecados, e eu vou te aliviar. Que coisa maravilhosa. Assim como um sedento no deserto reconhece a sua sede, e quando alguém lhe oferece água, ele se alegra. Assim, alguém que constatou e sentiu o peso dos seus pecados, ele tem de se alegrar com esse convite. Ele vai se alegrar. Que alívio! Há inúmeras histórias de pessoas perdidas em florestas, em naufrágios, padecendo, querendo ser resgatadas. Muitas já cansadas, prestes a entregar a sua própria vida, porque pararam de lutar. Que satisfação é ela encontrar o resgate, o socorro vindo até ela. Somente aqueles que sabem que estão sobrecarregados acatarão esse convite. É como o cristão, irmãos, em O Peregrino de John Bunyan. Uma das coisas mais características desse livro é que ele começa o livro falando sobre o fardo que ele sente em suas costas.
E toda a sua peregrinação até um certo ponto é desejando tirar aquele fardo que lhe atormentava, que lhe sobrecarregava. Ele não conseguia caminhar mais nada, nenhum passo sequer, com aquele fardo dos seus pecados. Ele procura, ele busca. No meio do caminho ele se desvia buscando livrar-se desse fardo, subindo o monte Sinai, subindo o monte da lei. Mas ele só conseguia sentir mais peso dos seus pecados. Mas quando ele se deparou com a cruz de Cristo, bastou olhar para Cristo com fé, a sua obra, e o seu fardo caiu de suas costas. Agora note também, querido, que esse convite aqui é pessoal. Cristo ele não falou assim, vinde todos os que estão. Ele não falou assim de forma genérica. Vinde a galera aí que quer. Ele falou assim, vinde vocês. Como quem olha num olho e fala assim, é você que eu estou falando. Venha e eu vou te aliviar. Por isso, querido, o que ele tem sobrecarregado? O que ele tem sobrecarregado? Às vezes pode ser a memória do pecado, de uma vida de pecado que você viveu no passado. Às vezes a consciência de um pecado agora presente. Às vezes as dores e as consequências do pecado. Qual é o teu fardo? Para qualquer um desses fardos, irmãos, não há uma só ocasião em que Cristo não estenda a sua oferta. Venha você mesmo, que está cansado e sobrecarregado. Cristo não rejeitará, irmão, jamais aquele que busca nele alívio. Se rejeitamos, irmãos, nós somos tolos. Mas também, como eu disse, irmãos, esse convite estende a qualquer fardo verdadeiro. Você está sobrecarregado com as provações, as angústias, as aflições. Os seus pés cambaleiam e tremem diante das provações da vida. É para Cristo que você tem de buscar, crente. Você já foi liberto do fardo do pecado. Mas nós, irmãos, ainda estamos com a natureza pecaminosa e nós insistimos em colocar mais fardos sobre nós. Nem que sejam as aflições da vida. É a Ele que você tem de ir. Não é um só fardo, irmãos, que Cristo não tenha levado antes. Ele experimentou todos os pesos para que pudesse nos aliviar de cada um. É por isso também cito novamente Thomas Boston quando ele disse: os pecadores, enquanto estão fora de Cristo, são envolvidos em uma obra, em um trabalho cansativo. Estão sobre uma carga ou um fardo pesado, do qual, por todos os seus trabalhos, eles não conseguem se livrar. Quaisquer que sejam os trabalhos pecaminosos e vãos dos pecadores, nos quais estão envolvidos, sejam quais forem as cargas, eles são bem-vindos a Cristo. Mas nós também, querido, a promessa. Volte comigo para Mateus 11, se você saiu desse texto. Mateus 11. A promessa aqui, irmãos, é repetida. Versículo 28. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. Aí vem a promessa. E eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma. Essas promessas aqui, irmãos, elas, mais uma vez, têm íntima relação com o contexto posterior, que será tratado do Shabat. A palavra Shabat, irmãos, no hebraico significa descanso. Então, o trocadilho aqui é de propósito. Eu sou o teu descanso. Quando você se aproxima do Shabat, você não deve procurar outra coisa senão eu. E aí a gente vai ver isso no decorrer da próxima exposição. Mas quando Cristo, irmãos, quando é falado sobre Cristo em Isaías 53, é dito que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E precisamente, irmãos, essa oferta, e vós achareis descanso para a vossa alma,
é exatamente a mesma oferta que o Senhor faz em Jeremias 6,16. Se voltarem a Ele, acharão descanso para as vossas almas. Meu querido, mais uma vez, não há fardo que Cristo não tenha levado antes. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, para que então você que está sobrecarregado com os seus pecados possam buscá-lo. É por isso, irmãos, mais uma vez me permita citar aqui um irmão que nos auxilia, John Flávio. Ele diz: nosso fardo é pesado, mas nada comparado ao de Cristo. Há uma grande diferença entre aquilo que Cristo levou e aquilo que carregamos. Sentimos apenas o peso dos nossos próprios pecados. Cristo sentiu todo o peso de todos os nossos pecados. Você não sente todo o peso que existe em qualquer pecado. Você iria afundar logo se pudesse sentir. É mais fácil você ficar sob o peso de uma montanha e aguentar do que ficar sob o fardo de seus pecados. Mas Cristo carregou sobre si todo o fardo. Seu entendimento era profundo e amplo. Ele sabia a extensão do seu mal, o qual nós não sabemos. Temos muitos alívios e ajudas nos nossos fardos. Ele não tinha nenhum. Temos amigos para nos aconselhar e confortar e ter pena de nós. Mas todos os amigos de Cristo, seus familiares, o abandonaram e fugiram na hora da angústia. Nós temos os confortos do céu. Mas ele, quando sobrecarregado, só teve a cara carrancuda dos céus e teve de gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Não há comparação entre a nossa carga e a carga de Cristo. Então, se ele diz: venha a mim, quem está cansado e sobrecarregado, e eu vou lhe aliviar, é porque ele fala com causa. Ele pode cumprir essa promessa que ele está fazendo. Ele não é como os governantes que assumem governo após governo, federal, municipal, estadual, e prometem todo tipo de coisa para enganar tolos. Ele fala, ele cumpre. Ele sabe o que é levar fardos. Ele pode carregar o seu. Por isso, querido, não há nenhum benefício fora de Cristo. Se volte para Ele. Todos devem se voltar para Ele. É por isso também, irmão, que reprova-se aqueles ministros que oferecem qualquer outra coisa que não seja Cristo. Aqueles que falam do púlpito e oferecem aos homens justiça própria, mera lei, militância política, opiniões próprias, filosofia iníqua, discurso vazio, piadas, marmotas, peca contra Cristo e contra aqueles que estão sobrecarregados com seus pecados, buscando alívio. Mas também reprova-se aqueles que buscam alívio para a sua alma em qualquer outra coisa que não seja Cristo. Muitos estão sobrecarregados, mas buscam alívio nos conselhos ímpios da psicologia moderna, alívio em substâncias químicas, em remédios, em compras, em comidas, em prazeres sexuais, em viagens, todo tipo de busca carnal para aliviar o seu fardo, da sua consciência. Todos os que buscam alívio fora de Cristo não encontrarão, só encontrarão mais fardo sobre sua alma. Mas aqueles que vão a Cristo, eles podem ter certeza do descanso. Se o descanso da alma é a coisa mais desejável, irmão, meu querido, nós deveríamos nos agarrar a Cristo. Mas há uma última coisa aqui, irmãos, a razão. Veja, por favor, por que esse convite e tudo isso é dessa forma? Qual é a razão e a base de tudo isso? Veja, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque eu sou manso e humilde de coração. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo, irmãos, aqui é tudo em todos. Ele faz a oferta, ele é o conteúdo, ele é o alvo da oferta, ele é a razão, ele é a base, ele é a certeza de que essa oferta vai chegar ao que ele quer.
E por que ela deve ser abraçada? Porque ele é manso e humilde, porque o seu fardo é leve e suave, queridos. Ele falou, convidar os que estão cansados e sobrecarregados para que tomem sobre si um outro jugo, parece aumentar a aflição deles. Mas a diferença está aqui. É o meu jugo, Cristo fala. Não é mais um jugo de pecado. Muitos irmãos, a partir disso, pensam que Jesus promete uma vida sem nenhuma norma ou regra. Ou que se tiver, é aquela coisa assim bem suave, bem light, que não vai incomodar muito, que não vai demandar muito em mim. Querido, jamais seria isso. Jamais. Quem de fato lê os evangelhos não pode abrir a boca para falar uma asneira dessa. O homem que diz, venha a mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz, jamais valaria que é simplesmente viva a vida como você quer. Não, querido. O Salmo 2 nos ajuda aqui a entender. Quando ele fala sobre os ímpios, eles dizem sobre a lei do Senhor, rompamos os seus laços e sacudamos para longe de nós as suas algemas. Mas no Salmo 1 falou que o justo tem prazer na lei de Deus. A diferença é que o ímpio vê a lei do Senhor como um fardo, mas aquele que veio a Cristo e sentiu o alívio dos seus pecados, quando se deparar com a lei do Senhor, com o seu governo, com o seu cetro, ele vai ver como é suave e como é leve. Os mandamentos de Cristo são leves e suaves, irmãos. São fardos os quais nós nos submetemos, sim, mas comparados com a carne, com as invenções dos homens e com o pecado, são levíssimos. Quem não teme ao Senhor é que tem a sua lei como exagero, extremados, radicais demais. Para estes, qualquer lei que agrida a sua carne é legalismo. E aqui eu estou me referindo também a muitos crentes. Muitos crentes que são rápidos em ver uma igreja que leva a sério o dia do Senhor, que leva a sério o culto, que leva a sério a castidade, que leva a sério a lei de Cristo, e que igreja radical. Como eu ouvi certa vez de um de vocês que ouviu de fora, manancial lá ninguém pode nem respirar. Fardo leve para aqueles que se colocaram debaixo do jugo de Cristo. Mas para aqueles que não se colocaram debaixo desse jugo, é pesado demais. Vale mais a pena o pecado do que a lei de Cristo. Do que a lei de Cristo. A palavra para suave aqui, irmãos, no grego, é a mesma para doce, para agradável. Esse jugo, irmão, jugo é aquilo que colocava assim no pescoço dos animais para eles poderem puxar e arar a terra. Esse jugo, irmãos, é muito doce, agradável. Ele não fere o pescoço de quem coloca sobre si esse jugo. É um jugo alinhado com o amor, porque a sua natureza é amor. O pecado é que é pesado. Se você acha a lei do Senhor pesada, entregue-se ao pecado e você vai ver o que é pesado. Solte as amarras do teu coração. Se entrega a todas as tuas paixões e volta aqui a um ano e você vai ver o que é pesado. O que é torturante. Mas a lei de Cristo não. Ela é suave. Ele leva o nosso fardo insuportável. Não para que nós vivamos para nós mesmos, mas para que nós coloquemos sobre nós o seu fardo, querido. Como Paulo fala em Romanos 6, ele nos libertou da escravidão do pecado, para que nós fôssemos feitos escravos da justiça. Agora eu pergunto, querido, como você vê o fardo de Cristo? Esse fardo que ele está dizendo que é suave. Como você vê? É pesado demais? É assim que você considera? Você é rápido em falar contra uma coisa da palavra do Senhor que você não entende. Que você não foi nem atrás de entender na palavra do Senhor. Você é rápido em falar, isso é exagero. Cuidado. Cuidado. Não há exagero na palavra do Senhor. Ou é certo ou é errado. Não há radicalismo ou extremismo na palavra do Senhor. Ou é ou não é. Cuidado para nós não chutarmos para longe de nós um fardo que o Senhor Jesus disse que é leve, chamando-o de pesado.
Como é comum, irmãos, encontrar pessoas que reagem assim. Mas não é esse o padrão do fardo de Cristo, querido. Por isso, diante de tudo isso, diante de todo esse convite, diante de toda essa promessa, diante dessas razões, você que não creu ainda em Cristo, você ainda tem dúvida se virá a Ele? Você ainda vai continuar botando objeção? Não, ser cristão, esses crentes, esses protestantes, esses reformados é demais. Você vai continuar colocando essa objeção? Diante da oferta do que Cristo coloca diante de você. Alívio, descanso. Trocar um fardo pesado por um fardo que é leve. Se volte para Cristo. O coração dele está aberto para você. Os braços dele estão abertos para lhe receber. As portas das mansões celestiais também ainda tem espaço lá. Se volte para ele. Se o fardo do pecado é tão pesado, então imagine quão doce é o sabor do perdão desse fardo. Mas também, se o fardo do pecado é tão pesado nessa vida, e você insiste em querer levá-lo e não colocar sobre si o fardo e o jugo de Cristo, preste bem atenção, você terá que levá-lo sozinho até a eternidade. E então você passará toda a eternidade sendo esmagado por esse fardo sem nunca ser esmagado. Um dia de cansaço, querido, encontra no final uma cama para descansar. Mas na eternidade de juízo, não há nenhuma cama para você descansar do fardo da condenação dos seus pecados. Não há. Portanto, apresse-se a Cristo no caminho da fé e você encontrará descanso. E então o mundo inteiro, se você não buscar descanso em Cristo, o mundo inteiro não lhe dará descanso. Crente, você que já veio a Cristo, já experimentou o alívio dos seus fardos. Novamente eu digo, não pare de vir a Ele. Nós não só vamos a Cristo uma única vez, irmão, nós devemos ir a Ele diuturnamente, constantemente. Ele nos livrou da condenação do nosso fardo, do nosso pecado. Mas nós continuamos trazendo sobre nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, mais fardos de culpa pelos nossos pecados. Para isso também Ele oferece a você. Se você se vê esmagado, esmagada pelas aflições e angústias dessa vida, e seus joelhos doem, a isso também Ele oferece a você, venha. Eu vou lhe dar refrigério à sua alma. Eu vou lhe dar alívio. O convite de Cristo é para todos, incluindo para você, crente, que já foi a primeira vez a Ele. Esse convite não falta, não se esgota, não seca a fonte, nem tem cota, nem teto. Podemos ir, irmãos. É mais fácil secar os mares em 1 minuto do que secar essa oferta de alívio. Vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, ó Cristo bendito, nós te bendizemos, Senhor, e te louvamos por essa oferta, a oferta de si mesmo, com todos os benefícios que nós recebemos de ti, Senhor, e contigo ao te receber, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oferta. Nós somos, Senhor, cansados e sobrecarregados. Nós estamos, Senhor, pois os nossos pecados são muitos. Nós nos desesperamos de nós mesmos, Senhor. De nós mesmos, Senhor, nós nos desesperamos. Mas em Ti, Senhor, há descanso. Em Ti há alívio para a nossa alma. Obrigado, Senhor, por nos fazer esse convite. E por nos fazer sempre, Senhor. Nós clamamos aqui que jamais, Senhor, nos falte a disposição do Teu Espírito em buscarmos o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.